Olá, paz seja convosco, graças a Deus. Mais uma aula dos livros poéticos. Nessa feita vamos estudar o livro de Salmos. Vamos falar um pouco. É o maior livro da Bíblia, um livro classificado entre livros poéticos, mas que tem muita coisa para a gente ver, né? Vamos tentar, assim, nessa nossa aula, o que nós podemos passar para a turma sobre esse livro. Mas antes, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, vem nos ajudar, vem nos capacitar, vem nos dar humildade, sabedoria, discernimento, de aprendizagem, Senhor, para que a gente possa aprender, guardar, memorizar e usar quando necessário, Senhor. Nos ajuda a aplicar tudo que aprendemos. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Amém. Bem, no capítulo 3, a página 37, introdução do livro de Salmos. O livro de Salmos é uma coleção de cânticos de louvores escritos por vários autores ao longo da história do povo de Israel. O livro possui 150 salmos. O livro de Salmos é a expressão do íntimo do ser humano, na adoração, na confissão de pecados, no reconhecimento da glória de Deus. São, assim, a gente percebe sentimentos profundos, né, nos salmos, de alegria, de louvor, de gemidos, de lamentações, e tem também, lá na frente a gente vai ver as classificações. Vamos lá, a origem da palavra Salmos, tópico 1. Salmos, palavra de origem grega, psalmoi, que significa canção, acompanhada de harpa. No hebraico, salmo significa livro de louvor, é conhecido também por saltério. Este termo foi usado pela primeira vez na versão Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento feita em grego por 70 escritores. Saltério tem o mesmo significado que Salmos. Alguns títulos do livro de Salmos. O título parece não fazer parte dos Salmos, mas são notações posteriores que lançam luz sobre as tradições antigas de adoração e interpretação. Devem ser respeitados como parte do texto. O 2.1, o título em hebraico, Sefer Titli, quer dizer livro de louvores. Número 2, título em grego, psalmo, que significa canção acompanhada de harpa. Títulos dos capítulos. Aqui vemos alguns títulos que são designações técnicas dos salmos. Mismor, uma melodia usualmente traduzida por salmo. Sir, adoração. Miktan, significado indefinido, talvez expiatório. Mashkil, poema meditativo ou didático. Tefilã significa oração. Siganhon significa indefinido. Algumas coisas, né, devido à linguagem, são indefinidos, ou você vai ouvir em um comentário um significado e vai ouvir em outro um significado parecido por causa do linguajar, né? São títulos dados aos capítulos dos Salmos. O 2.4, funções dos títulos. Descreve o caráter do salmo, dá instrução musical como o mestre de canto, indicação do uso litúrgico como cântico para o dia de sábado, dá autoria. Somente 50 salmos não trazem autoria. Descreve o cenário original, a maioria todos relacionados a Davi. São momentos que Davi viveu e estão nos salmos. De alegria, de tristeza, de oração, de apuros, de angústias. Nos títulos também encontramos palavras que indicam orientações para os salmos. Nielot, significa para a flauta. Seminite, em tom de oitava. Às vezes, entre um versículo e outro, você vê isso. Nós vimos lá no outro capítulo os acrósticos, né? Você vai ver palavras assim, tipo notas musicais, para organização, porque os salmos eram cantados pelo povo em massa. Então, para que tivesse um coral organizado, para que tivesse vozes organizadas, tinha os símbolos. Na verdade, são símbolos, né?
Esses títulos são símbolos. A Sigaion ou Sigionote, muitas bíblias você vê isso, né? Sigionote. Era provavelmente o nome de uma melodia animada. Uma coisa festiva, uma coisa alegre, então era Salmo de Sigionote. Sozanin, melodia ou cântico de casamento. Agelet Assar Sa, compasso musical, título de uma melodia. Maalat, alguns sugerem que essa palavra significa doença, enfermidade. Cântico melodioso, inclusive o melancólico está impregnado no linguajar judeu, hebraico. Eles são um povo muito melancólico, muito, né? A gente percebe nas orações de lamentações, de angústia, de tristeza. No luto, nossa, 10, 20, 30 dias chorando não é fácil, né? Tópico 3, a autoria dos salmos. Alguns salmos não têm autor, é considerado como salmos órfãos. Número 1, Moisés, né? Número 2, Davi, tem em média 75 salmos. Moisés tem Salmo 90. Alguns salmos são atribuídos a Davi, embora nem todos foi ele que escreveu. Salomão escreveu 2 salmos. Asaf era o primeiro músico de Davi, escreveu 12. Filho de Coré era uma família de cantores, poetas, levitas, total de 10. Emã, também filho de Coré, neto de Samuel, escreveu o Salmo 8:8. Etão ou Jedutum eram os 3 regentes de música de Davi que estavam no serviço do templo. Um salmo também. Talvez Êxodo tenha escrito o Salmo 119. Talvez, só uma teoria, não é? Todos os títulos que descrevem a situação histórica do Salmo de Davi tratam da sua vida. Refere-se aos eventos ocorridos durante o problemático relacionado de Davi com Saul. A maioria, né, dos salmos de Davi. Cobre o período que Davi reinou sobre Judá e Israel. Na página 39, 3.2, pelos tradutores da Septuaginta, acreditam que Ezequias tem salmos, do 120 ao 134, Jeremias, Salmo 137, Ageu, Salmo 146, Zacarias, Salmo 119. Há uma diferença aqui, né, que alguns acham que é Etão ou Jedutum que escreveu, que Esdras escreveu o Salmo 119, e aqui também diz o Zacarias, né? Então são teorias, não é nada certo. Os títulos dos salmos são indicações seguras de autoria. Não são indicações seguras de autoria, porque de e a e para são uma sobreposição no hebraico. Então quando a gente vai falar Salmo de Davi, pode ter sido um salmo para Davi, ou um salmo a Davi. A gente não vai mudar isso hoje, não é necessário mudar, é só a título de informação. Você vai ter um salmo na igreja, mas esse salmo não. Salmo de Davi, vai continuar falando Salmo de Davi, mas nem todos foi o Davi que escreveu, para que fique claro isso. Muita gente estava com Davi, então quando ele estava na batalha, quando ele estava fugindo, quando ele estava em momentos de dores, em momentos de sofrimento. Então nem tudo que está escrito a respeito dele foi ele que escreveu. E ele era rei, Davi foi rei, Davi tinha pessoas à sua disposição. Davi tinha escritores, Davi tinha músicos, Davi tinha tudo na sua mão. Tópico número 2, divisão, classificação e inspiração dos salmos. Com o Pentateuco, os salmos foram divididos em 5 livros, cada um terminando com uma doxologia. Doxologia e divisão dos salmos. O livro 1, Salmos 1 a 41, corresponde ao Gênesis, o homem, seu estado e bem-aventurança, e a queda e a promessa de restauração. Livro 2, Salmo 42 a 72, corresponde ao Êxodo, a ruína de Israel, o Redentor e a redenção. A doxologia
significa doxo no grego, logia é Deus, glorificação a Deus. Ou uma compreensão do texto. Livro 3, Salmo 73 a 89, corresponde a Levítico. Fala do santuário, adoração. Livro 4, Salmo 90 a 106, corresponde a Números. Livro 5, Salmo 107 a 150, corresponde a Deuteronômio. O livro é a palavra de Deus. Alguns teólogos também defendem que o Salmo se divide só em 3 livros. Nos 5 fica mais explicado, no 5 fica mais detalhado, mas alguns defendem que o Salmos está dividido, você pode ver isso em alguma Bíblia de estudo, somente em 3 livros. Esse nos 5 livros está mais detalhado. Cenário dos Salmos, número 3. O cenário histórico. O livro de Salmo foi escrito no período de 1000 anos, que vai desde o Êxodo até a restauração, depois do exílio babilônico. Moisés é o mais antigo escritor dos Salmos. A época de Davi foi de 1020 a 970 a.C. A época de Salomão, 970 a 931 a.C. A época do filho de Asaf, talvez antes do exílio, 536 a.C. No governo de Ezequias, aos homens de Ezequias, mais ou menos 700 a.C. Liderança de Esdras e Neemias, 538 a 423 a.C. O cenário religioso, 3.2. Os salmos, em sua grande maioria messiânicos, anunciam desde o nascimento, morte e ressurreição de Jesus, a essência de toda religião, e é o conflito entre o bem e o mal. A vitória entre o bem e o mal é conquistada em Jesus. Continuando, 3.3, o cenário nacional. A religião e política ou operações militares estavam grandemente entrelaçadas em Israel. Assim, os salmos, as batalhas militares são vistas como cruzadas religiosas. A gente vê muito, falando em Deus, nos cavalos, braço de carne, muito isso, muitos salmos, muitas orações. A gente vê falando de guerra, que Deus vai vencer os inimigos, porque os salmos, grande parte deles foram feitas como se essas cruzadas de batalha, em meio a guerras, em meio, o povo de Israel no exílio, depois que saiu do exílio, no período do Êxodo. Número 4, tópico número 4. O 4.1 é figura de linguagem. É muito interessante a gente ficar atento às figuras de linguagem, não só no Salmo, mas em todos os textos bíblicos, para a gente ter uma compreensão melhor. No estudo da hermenêutica, aprendemos que a figura de linguagem é a palavra usada fora do seu sentido habitual. A poesia hebraica faz uso deste recurso de interpretação. O livro do Salmo é muito usado. Um exemplo: o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Salmo 45, 1. É pura figura de linguagem, 4.1 é uso de metáfora. A metáfora é literalmente, no grego, transposição, representação. É a forma de comparação, Muito usado também, o 4.1.2, é o paralelismo. Louvarei o Senhor em todo o tempo, o teu louvor estará continuamente na minha boca. Salmo 34:1. Se você vai louvar o Senhor em todo o tempo, vai ter que estar na sua boca. Então, é sempre uma frase afirmando a outra, ou crescendo, ou dando o melhor sentido, ou dando mais clareza. O paralelismo tem muita repetição. E o uso, 4.1.3, o uso de acrósticos, nós já falamos, é um recurso literário usado em versos
sobre qualquer assunto, cujas letras iniciais de cada verso e algumas vezes as médias e finais formam uma ou mais palavras. Nós vimos sobre acrósticos lá no capítulo 1. Aquelas palavrazinhas, né? Sela, que a gente vê Alf, a gente vê lá no livro de Salmos. Número 6. Os Salmos podem ser classificados por assunto. Essa divisão ajudará o leitor a compreender a intenção do autor. Isso aqui é muito interessante, é muito importante a gente ficar atento a isso. Os Salmos, existe uma classificação para eles. Quando você lê, é importante você tentar decifrar, tentar entender em que ele está se classificando esse salmo. Até para você expor ele, até para você pregar esse texto e não pregar ele fora do contexto. Nem no contexto original, lá de Israel, nem na aplicação para hoje. Primeiro, salmos imprecatórios. Imprecatório quer dizer praga, maldição, súplica veemente. Porque a gente vê muito isso quando o salmista diz, né? Deus vai destruir os meus inimigos. O Salmo 46 fala, né? Que Deus destruirá os carros de fogo, queimará, quebrará os carros de fogo. No contexto lá de Israel quando saiu do Egito. Que Deus é o nosso braço forte, que Deus vai destruir os inimigos. A gente vê muito isso. Isso aí são salmos imprecatórios. Ou seja, de pena, sim, contra os inimigos, né? Como se fosse praga, maldição. E tem salmos de imprecatórios. Tem salmos de lamentações, número 2. Número 3. Porque a gente vê muito lamentações, né? Então, de Davi, então. O salmo no número 2 é lamentações. Número 3, salmo de louvor e ação de graça. A gente vê muito isso. Número 4, hinos de majestáticos, ou hinos ao rei, hinos de louvores. Número 5, salmos reais. Alguns dedicados a Deus, o rei do universo, e alguns dedicados ao rei, né, humano. Davi foi um dos privilegiados. Número 6, salmos messiânicos. Muitos salmos falam do Messias, como nós lemos anteriormente, seu nascimento, seu sacrifício, seu sofrimento e sua vinda. Número 7, salmos litúrgicos. Eram cantados em determinados momentos da vida religiosa do antigo Israel, em ritos e cerimoniais de adoração pública no templo. Salmos de sabedoria. Esses salmos possuem a característica do livro de Provérbios. Salmos de sabedoria. Salmos de histórias sagradas. Era utilizado em festas de celebrações. Chamada adoração. Estes salmos também são muito associados aos salmos litúrgicos. 11. Salmos de confiança. Apesar dos outros terem essa mesma característica, não estão diretamente ligados a essa classificação. Número 12, Cântico de Sião. Número 13, Louvor à Lei. Salmo de clamor e louvor. São muitos versículos de outros salmos possuem essas características, mas não são especificamente dela. Tipo mistos, diversas classificações podem ser dadas à parte de salmos, em que nenhuma única domina. Pode ser um salmo místico, com várias classificações dentro de um só salmo. Oração implorando vitória. Fala muito das guerras, das vitórias, né, sobre os inimigos. Salmos didáticos. Esses nos ensinam lições importantes. 17, 18. Doxologia de louvor. Versículos individuais de outros salmos, principalmente 117 e 150. E salmos penitenciais.
Na liturgia da Igreja Cristã, vários salmos são utilizados para expressar remorso ou tristeza por causa de certos pecados cometidos. Os 7 salmos penitenciais são Salmo 6, Salmo 32, Salmo 39, Salmo 51, Salmo 102, Salmo 130 e Salmo 143. Nós vamos ficar por aqui e na nossa próxima aula a gente continua. Nós estamos na página 42. Então estude o livro de Salmos, dê uma olhadinha no seu módulo aí, dê um feedback lá no Zap, o que você achou, o que você gostou. E se você tem algo de curioso, divide com a gente, para que a gente possa também aprender uns com os outros. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a nossa próxima aula. Forte abraço, Deus abençoe.